Boa noite, Indaiatuba, região Brasil e mundo. Hoje nós temos um entrevistado mais que especial, que de mundo ele também entende, viu? Vai falar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes de a gente começar o programa de hoje, um programa quente, nessa noite um pouco friorenta, tá? Quero desejar boa noite aqui para o professor Serginho. Vamos ver se ele veio hoje, se ele está dormindo. Professor! Oi! Tô meio resfriado, hein? Ixi, tá tensa a coisa, hein? Quem não tá resfriado esses dias, né? Fala pra mim. É que eu fiz lá. Tô fazendo lá o som da paróquia, né? Do bingo da Santa Rita, de Indaiatuba. E peguei um sereno lá, fiquei rouco, hein? Então toda noite, todo final de semana você tá indo pra farra. Tá difícil, viu? Não é brinquedo não, hein, meu amigo? Acabou com a minha voz, hein? Você não é fraco não, hein? É isso aí, faz parte. Mas ó, dá uma boa noite pra garotada aí. Boa noite, criançada! É isso aí. Tá ruim hoje, hein? Não, devagar e sempre, vamos chegar lá. Rapaz! Quero aqui desejar boa noite para o Adelson. Adelson, boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite a todos os ouvintes aí de Indaiatuba, da nossa querida Indaiatuba. Isso. Estamos aqui para bater um papo hoje, né? É isso aí. Falar um pouquinho sobre aventura. É um bate-papo. Aventura é com ele, viu, galera? Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. O Adelson vai explicar aquela pergunta tradicional, né? Quem é Adelson? Bom, eu sou professor de Educação Física há 35 anos. Só de Indaiatuba eu tenho 27 anos como professor de Educação Física. E desde então eu sempre me dediquei aos esportes, né? Começando com 10 anos de idade e na natação, e depois ao longo dos anos aí eu fiz muitas provas de triatlon, foram mais de 200 provas de triatlon. Depois eu comecei em seguida nos esportes de aventura, como escalada, montanhismo, mountain bike, e logo em seguida a canoagem oceânica, que eu estou fazendo agora, né? Então são 20 anos aí de canoagem oceânica, e culminou aí com essa travessia aí do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí, pessoal, de caiaque. Daqui a pouquinho ele vai dar detalhes sobre essa aventura, que é uma baita de uma aventura, né, Adelson? Quanto tempo, mais ou menos? Pois é, são 3 anos e 38 dias, para ser mais exato, né? Nesse período todo aí, eu remei 8.082 quilômetros. 3 anos e 38 dias fora de casa. Eu perguntei para ele ali, uma pergunta para desencargo de consciência, né? Você é casado? Já na lata, claro que não. Porque se fosse de duas uma, ou já não estava mais casado, né? Ou teria que levar a esposa para remar junto. Sim, né? Sim, é uma opção, né, Adelson? Essa segunda opção seria impossível, né? Levar junto. Então é mais fácil não ser casado. Mais fácil não ser. Bom, o Adelson, pessoal, professor de Educação Física, né? Mas antes de chegar a essa parte do caiaque, né? Você também falou do ciclismo, né? A gente conversando, vindo para a rádio aqui, eu falei para ele que eu sou de Votuporanga, né? E ele já participou de prova do ciclismo lá em Votuporanga. Exatamente. Né? Foi na época dos jogos abertos, né? Sim. Jogos regionais, aliás. Jogos regionais. Isso. Como eu era um atleta de Dracena, de Andradina, aliás, e então ali pertencia à região de Andradina, né? Então, aliás, eu fui para Mirandópolis, eu fui competir por Mirandópolis nessa prova aí. Sim. E dos Jogos Regionais, e a sede foi lá em Votuporanga, né? Então foi assim, uma experiência magnífica na prova de 100 km do ciclismo. Isso foi em quando mesmo? Cara, 1991. No mínimo eu acompanhei ali, porque ali onde eu corri as provas de ciclismo em Votuporanga, na Avenida Dr. Wilson Foss, eu morava a 4 casas na avenida. Então sempre que tinha prova, eu estava ali participando, observando e acompanhando, entendeu? Nossa, que mundo pequeno, viu, gente? Que mundo pequeno. Vai ver, eu presenciei o Adelson correndo lá e não sabia, e fui encontrá-lo em Indaiatuba. Né? Maravilha, Adelson. Adelson, antes, né, da gente dar continuidade, eu quero agradecer muito, né, a sua disponibilidade de vir aqui e falar um pouquinho da sua história, né, que é espetacular e esteve no Esporte Espetacular. Exato, né? exato. Foi domingo retrasado? Isso, domingo retrasado, saiu a matéria especial, né, no Esporte Espetacular. E essa matéria foi gravada lá no Chuí, lá no final da minha expedição, e foram 4 dias de gravações, né? E foi muito legal, muito bacana, porque assim,
fechou com chave de ouro tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Na Costa Brasileira, além de tantas outras entrevistas que eu dei para as afiliadas da Rede Globo, para a Rede Record, Bandeirantes, e uma infinidade de rádios, né? Ah, maravilha. Então, foi muito bacana. O Adel, só um instantinho. O Alex, o Isaac chegou aí, tá? Ele tá tocando aqui para mim, avisando que ele tá aí na frente. Viu, Adelso, desculpa eu ter te interrompido aí, mas você falou que foram 3 anos e 38 dias. Ou seja, você começou em 2020. 2020, 17 de fevereiro de 2020. Antes da pandemia chegar aqui. Um mês antes da pandemia. E ou seja, todo esse período da pandemia, né? Eu estava remando. Você estava remando, né? Isso. E aí, como foi essa... Claro que para você começar a remar, você planejou isso muito tempo antes. Sim, foram 5 anos antes, né? Planejando. De pesquisas, de planejamento e tal. E no período da pandemia, assim, infelizmente, né, a maioria de toda a população brasileira e o mundo estava em casa, parado, né, se resguardando dessa praga. Sim. E eu estava ali remando, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de que tudo era possível se fazer algo quando você tem um planejamento, quando você tem uma vontade, persistência e tal. Eu estava fazendo essa representação. Viu? Mas aí você se deparava com alguns habitantes ali da faixa litorânea do Brasil, e eles estavam ligados no que estava acontecendo no Brasil e no mundo, frente a essa questão da pandemia, ou tinha alguns que estavam um pouco assim, sem saber o que estava acontecendo? Quando iniciou, né, quando eu iniciei a remada, praticamente lá no norte do país, ali principalmente na região da floresta amazônica, na região amazônica, né? Sim. As pessoas tinham noção do que estava acontecendo, mas não era uma coisa assim, sabe, exacerbada. Era algo sob controle, mas não tinha aquela preocupação total de morte, de pessoas se infectando, essas coisas nesse sentido. Eles estavam mais suaves nessa parte. Né? Entendi. Então, eu não tive problema nenhum com eles nesse sentido, porque onde todos os locais que eu chegava eu era bem recebido, né? Alguns, por ignorância, perguntavam: caramba, você não está com Covid? Você está chegando aqui na nossa comunidade e tal? Eu falei assim: olha, eu acabei de remar 1000 quilômetros agora, eu não sei se estou com Covid. Né? Então, mas assim, para aliviar mais o bate-papo assim, do que para outra coisa. Né? Eles sabiam que não tinha problema nenhum. Você começou exatamente dia 17 de fevereiro de 2020. 2020. E terminou? No dia 26 agora de março, né, desse ano aqui, 2023. 26 de março de 2023. Rapaz. 3 anos e 38 dias. Bom, primeiro tem que te dar os parabéns, porque Obrigado. É uma baita de uma aventura. Né? Realmente. E você deve ter se deparado com muitas surpresas. Sim. Né? Conta algumas surpresas que você se deparou em todo esse trajeto do norte até o sul do Brasil. As surpresas sempre são de ordem da natureza, né? Sim. Ondas altas, correntes marítimas, ventos, entendeu? Então tudo isso, sabe, foram surpresas que, apesar de toda a pesquisa que eu fiz, né, eu acabei me deparando com essas coisas, às vezes de forma totalmente contra aquilo que eu estava planejando, né? Aliás, que eu tinha planejado e pesquisado. Por exemplo, na foz do Rio Amazonas, né? A foz do Rio Amazonas, eu achava que tinha uma corrente de águas fluindo, saindo do Rio Amazonas, mas uma coisa mais tranquila, e na verdade não é. Na verdade, são 209 mil metros cúbicos por segundo de água saindo do Rio Amazonas. Quer dizer, é um absurdo, né, de volume de água. Só para você ter uma ideia, 9 mil quilômetros depois, na costa da África, se encontram sedimentos do Rio Amazonas. Olha aí. Por aí só você vê o tamanho da corrente, né? Sim. A força. Sim. E nessa localidade, foram localidades que eu me deparei com essa força da natureza, né? E que eu soube lidar muito bem com tudo aquilo, porque eu havia pesquisado. Sim. Né? Então, foi uma surpresa porque você estava vendo ali, né, ao vivo e a cores, mas você já tinha pesquisado sobre antes. E animais, assim, você encontrou diversos animais da nossa fauna aí? Muito. Na região amazônica ali, trechos ali do estado do Amapá, por exemplo, as onças elas caminham na beirinha da praia com os filhotes. Né? Jacarés de 5, 6 metros de comprimento, sucuri. Né? Sucuri é uma cobra gigante, né?
de 6 metros de comprimento. Então, tudo isso, eu me deparei com eles ali naquela região do Amapá, né? E em momento algum, nenhum tipo desse animal tentou me atacar, ou tentou me agredir. Sim. Por quê? Porque o único animal que efetivamente ataca o outro é o ser humano. Entendeu? Então, nesse momento é o momento que eu tive esse privilégio, né, e esse prazer de estar convivendo com os animais irracionais, digamos assim, né, e de uma forma suave, fantástica, né, fotografando eles, vendo eles dentro do habitat natural, entendeu? Sem nenhum tipo de agressão, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, você falou fotografando eles, então tudo isso você tem registrado? Tudo. Tenho hoje mais de 40 mil fotos. Rapaz, né? Então, é muita coisa, um arquivo né? muito grande, muitas horas de filmagens também. Tá? Então tudo isso vai resultar depois no livro que eu estou preparando, né? E tem mais de 600 páginas também escritas, né, de todo o relato da expedição, que é o que eu estou trabalhando agora. Que beleza, né? E isso, por ironia, vai ser muito mais difícil botar em prática, né, botar para lançar, do que remar 8 mil quilômetros. Sim, Entendeu? sim. O Brasil é um país que tem cultura, né? Cultura literária, que eu digo, não é cultura de outras culturas. Sim. Nós somos um país riquíssimo em culturas, no Nordeste, no Norte, em todo canto. Mas a cultura literária, infelizmente, nós deixamos a desejar para qualquer país aí. Infelizmente, você falou, infelizmente. Agora, detalhe, você falou aí fotos, tudo registrado. E para recarregar celular, tudo, como que era o procedimento? Como que você se organizou quanto a isso? Pois é uma coisa que eu levei, por exemplo, aqueles power banks, né? Sim. Eu levei, assim, de tipo 20 mil amperes lá, levei, não usei em nenhum momento, eu usei. Se você, por exemplo, for no meio da floresta amazônica hoje, você tem energia, entendeu? Solar, você tem o caboclo, hoje tem geladeira, tem televisão, entendeu? E além de tudo, né, tem refrigerante e Coca-Cola no meio da floresta amazônica, entendeu? Quem disse que não ia ter, né? Coca-Cola chegou a gente menos espera. Exatamente. Então, cara, são situações hoje que tá tudo globalizado, né? Então não tem... Então cada parada tua, você já tinha disponibilidade de um ponto de energia para recarregar seus equipamentos, tudo. Foram raros os pontos que eu parei, né, e que eu tive que recarregar com o que eu tinha em mãos, entendeu? Mas foram raros. Certo. Desses 3.038 dias, não foram 3.038 dias remando. Não, 3 anos e 38 dias. Desculpa, desculpa, pessoal. 3 anos e 38 dias. Não foram 3 anos e 38 dias remando. Não, esse período foi o período de viagem. Ah, tá. Isso. Quantos dias remando? 1.135 dias. 1.135 dias. Isso vai dar aí 2 anos e pouquinho de remo. Tá? O restante foram paradas, né? Sim. Paradas para pesquisas, paradas para registro da cultura da costa brasileira, parada para conhecer as localidades que eu estava passando, que afinal de contas o objetivo da minha expedição era exatamente esse, era registrar a costa brasileira por onde eu estava passando. Certo. Aí, Adelso, te perguntar, você tem um planejamento, né, e tem um custo para realizar essa viagem, certo? Esse custo você se organizou, você tem patrocínio, como que funciona essa situação? Pois é, eu cheguei a visitar 400 empresas, eu mandei meu projeto para 400 empresas no Brasil e nenhuma efetivamente deu o ar da graça, digamos assim. Né? Então eu me virei com o que eu tinha, eu vendi uma moto que eu tinha, eu vendi equipamento esportivo que eu tinha, e o pouquinho do que eu consegui, eu meti as caras, eu fui realizar o meu sonho. Tá? Sem medo de errar, com foco, com determinação, com persistência. E eu fui agraciado por isso tudo, por essa minha determinação, porque em todos os cantinhos da costa brasileira que você possa imaginar, principalmente no norte, para cima, e uma boa parte do nordeste, as pessoas queriam te ajudar de todas as formas. Que beleza. Na região nordeste, eu não comprei uma bala sequer com meu dinheiro. Eu sempre tinha uma pousada oferecendo pouso, hotel, se não era a casa de um amigo, era lojas querendo me oferecer algum equipamento que eu estava precisando, entendeu? Então tudo isso foi, né, como é que se diz, acontecendo durante toda a remada da costa brasileira, do norte ao sul. Não, é aí que você disse, né? Nós temos um problema dessa carência de cultura literária, né? E também desse apoio ao esporte no país, né? Porque você procurou mais de 400 empresas
Exato. E nenhuma te abriu as portas para financiar, nem que fosse em parte, né, esse projeto. Agora lá, por onde você passava, eles foram te dando apoio. Isso, né? exatamente. Então eu ia te perguntar essa questão de mantimento, tudo, você também se organizou quanto a isso. Sim, mas tenho certeza que recebeu apoio em vários lugares. Na região amazônica, por exemplo, eu levava suprimento para 20 dias. Eu nunca consegui usar 1 quilo daquilo que eu estava levando, porque as pessoas não deixavam eu usar. Eles falaram, não, eu vou fazer para você aqui, guarda isso que você tem aí, que você pode usar lá na frente, entendeu? Sim. E eu acabei doando algumas coisas que eu levava, entendeu? Porque tinha essa comida em abundância, tinha esse pouso em abundância, entendeu? Certo. Mas, além de eu não ter, apesar de eu não ter esses patrocínios, eu tive sempre meus apoios, né? Sim. O apoio da Overwine, por exemplo, que é daqui de Indaiatuba, né, do meu amigo Maru. Sim. Ele sempre manteve a minha conta com o dinheirinho ali contado para poder não passar nenhum tipo de necessidade, certo, entendeu? Certo. A própria Marinha do Brasil entrou com apoio também logístico, então nas localidades que eu chegava, onde tinham as unidades, né, que é as OMs, que são as Organizações Militares da Marinha, eu tinha lá pouso, tinha comida, eu tinha tudo à disposição. Não, né? Então tem que agradecer esse pessoal. Sim, aí, né? sim. E depois, quando eu cheguei também na região sul aqui, né, na região sul, sobretudo Santa Catarina, os empresários são visionários, os empresários têm uma outra cabeça, entendeu? Sim. Aí eu tive apoio da TESC, que é o Terminal Portuário de Santa Catarina, da A. Becker Loteamentos de Joinville, né? E da Tio Joca, que é uma fazenda de arroz que tem no Rio Grande do Sul também. No finalzinho agora acabou dando um apoio excelente para mim. Então, quer dizer, tudo isso foi em função de tudo aquilo que eu estava fazendo pela costa brasileira. Então, ter mostrado essa persistência toda. Então, no Nordeste, você conseguiu o apoio das pousadas, a população ali te ajudando, e já no Sul você já recebeu o apoio dos empresários. Dos empresários. Que beleza, rapaz. Então as portas foram se abrindo conforme no decorrer do processo. Sim, né? sim. Algo que você buscou antes, mas depois durante começou a acontecer. Exato. Que beleza, meu. Aí eu te pergunto, teve algum momento assim de tensão durante todo esse trajeto, algum período de tensão, né? Sei lá, de encontro com algum animal ou algum mau tempo, né, que prejudicou, né, o seu percurso? Teve alguma coisa diferente a isso? Não necessariamente. Né? Eu acho que tudo que estava, por exemplo, previsto para acontecer de irregular com relação à natureza, a Marinha do Brasil estava ali com 48 horas me informando, que são os avisos de mau tempo que ela expedia para mim e para toda a costa brasileira, obviamente, né, para todos os navegantes, que aquele momento ia ter uma ressaca, aquele momento ia ter um problema com ondas, com mar e com corrente e tal, e eu estava sabendo com 24 horas, 48 horas no máximo, né? E eu não entrava para remar nesse período. Eu deixava baixar o alerta verde, entendeu? Aí sim eu dava sequência na expedição. Né? Então nunca tive problema nenhum. E dos animais que você encontrou no percurso, quais mais te surpreenderam? Eu acho que o tubarão. O tubarão por se tratar de navegação, né? Sim. Você está navegando, aí você fala em tubarão e tal, e as pessoas têm aquela falsa noção, entendeu? De que aquilo vai te atacar, e o tubarão não te ataca. O mais próximo que eu consegui chegar perto do tubarão para fotografá-lo foi 10 metros, ele não deixou chegar mais próximo. Entendeu? E quando você chegava próximo, ele já afundava e ia embora. Entendeu? Então é isso, sabe? Nunca tive problema nenhum. Pelo contrário, eu até queria encostar próximo do tubarão para poder fazer uma filmagem. Ele que não quis. Ele que não queria. Entendeu? Então, paciência. Né? E não foi um tubarão, né? Foram, sei lá, 15, 20 tubarões. Inclusive, quando eu passei ali no porto de Suape, ali logo depois de Gaibu, né? Ali no estado de Pernambuco, uma onda subiu na proa do meu caiaque, normal, uma onda normal, e eu senti que bateu alguma coisa na proa do caiaque. Eu pensei que era um toco de pau, alguma coisa, era um tubarão, um filhote que bum, bateu e veio nadando na lateral do caiaque, eu quase que bati com o remo nele ainda. Olha. E foi um negócio assim muito, muito interessante. Falei, caramba, aqui eu não posso capotar, aqui eu não posso. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Entendeu? Mas chegou a capotar alguma vez? Assim, várias vezes. O capotar na canoagem, no caiaque oceânico, ele é algo natural. Entendeu? Então, por isso mesmo que tem uma técnica que você desvira, você faz o rolamento e tal. Muitas vezes esse rolamento não sai, aí você tem que sair do caiaque,
fazer toda a manobra de novo, entrar no caiaque, entendeu? Tudo mais, mas isso é natural, entendeu? Não é fora do normal, digamos. Entendi. E esses 3 anos e 38 dias, deu para refletir muita coisa, né? Bastante, bastante. Eu acho que há uma mudança, né, na sua cabeça, na minha cabeça pelo menos, que antes da expedição era uma pessoa e depois da expedição outra pessoa. Eu acho que, para mim, a mudança que houve foi evidente, foi a questão relacionada com o próprio ser humano. Sim. Que quando eu saí de Indaiatuba, por exemplo, para iniciar a expedição, eu estava assim, eu não queria saber de ser humano mais, eu não acreditava mais no ser humano, entendeu? Eu estava totalmente desacreditado. E com um nível de estresse assim altíssimo, entendeu? Então, quando eu cheguei no Oiapoque, que eu comecei a ver então, aquelas pessoas simplesinhas, assim, numa miséria danada, querendo te ajudar, querendo fazer algo para que você fosse feliz, ficasse feliz, né, e seguisse a tua expedição, eu falei, epa, peraí, aí tem coisa diferente. Pô, tem gente boa nesse quem mundo. São essa gente? Quem são essas pessoas? Que ser humano é esse? Aí você passa a fazer análise, aí você começa a analisar. E como são 3 anos e pouco, né, você vê que você vai conseguindo respostas para essas perguntas, entendeu? Entendi. E você vai tendo ela ao longo do período. E é uma coisa muito interessante, já que você tocou nesse assunto, as pessoas do norte do Brasil e boa parte do Nordeste são pessoas espetaculares que querem te receber, querem fazer tudo. Entrou para a região sudeste do Brasil, que pega aqui Rio de Janeiro, São Paulo, uma parte aqui do Paraná, a coisa fica diferente. Depois começa a melhorar de novo para o sul. Por que isso? A pergunta que eu faço é, as pessoas que moram no norte são pessoas analfabetas, que não têm estudo e têm um coração fantástico, que quer te ajudar e tudo mais. Sim. E quando chega aqui na região sudeste, onde tem engenheiros, tem doutores e tal, essas pessoas te dão as costas. Elas não querem te ajudar. Por que isso, hein? É isso. Então essa inversão de valores humanos, né? Eu tenho observado muitíssimo e aprendi muito. Isso você conseguiu observar bem muito nesse trajeto? Muito. É coisa inacreditável. Nossa, fantástico isso aí. É algo de se estudar, né? Quanto mais o cara tem, menos ele quer te ajudar. Quanto mais ele tem, menos ele é. Exato. Né? É por aí, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Deveria ser o contrário. Não que quem não tivesse não deveria ser, não é isso? Exato. Mas quem tivesse mais deveria ser mais ainda. Isso. Né? Mas é o ter, trocando o ser pelo ter. Isso, né? Isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Essa foi a expedição mais longa que você já vivenciou? Sim. Porque você teve outras experiências, não na área do caiaque, né? Assim, extensa, mas por exemplo, montanha, né? Você chegou a escalar também. Escalar o Aconcagua. E quanto tempo de... A preparação para o Aconcagua foi uma preparação de 1 ano, mais ou menos. Né? Com treinamentos que eu já vinha fazendo, assim, até as provas de triatlon, os treinos de corrida, natação e ciclismo, isso já ia dando suporte para você ir para a montanha. Né? Sim. E depois os treinamentos específicos de finais de semana, por exemplo, que eu ia para Itatiaia, para a região mais alta, para a região onde o ar é um pouquinho mais rarefeito, entendeu? Com treinamentos com mochila nas costas e tudo mais. Tal. E durante a expedição, foram 20 dias de expedição na montanha. Né? É algo muito rápido, é algo muito... aprendi muita coisa, obviamente, né? Mas não é algo que te dá aí uma noção assim, mais apurada como essa expedição que eu fiz agora. Entendi. Entendeu? Essa do Aconcagua foi quando? Foi em 2004. 2004. E você foi com mais outras pessoas? Eu e mais 2 amigos, que é o Rodrigo de Campos Salles, que é professor de natação aqui na Gaivota Academia em Indaiatuba. Uma pessoa excelente. Hoje ele praticamente, eu considero meu irmão. Então é um cara que introduziu essa questão do esporte de aventura na minha veia. Ele foi um dos grandes responsáveis aí. Né? Depois o Venâncio Lessa também, que hoje mora na Suíça, né? A gente nunca mais se viu depois da expedição do Aconcagua, mas é uma pessoa também que foi fantástica, era mineiro, e como todo bom mineiro, né? Some. Mineirinho. Escondidinho. O Rodrigo, por acaso, é o Rodrigo que trabalhou com a gente no Parque Vivo, né? Nossa, abraço, Rodrigo. Rodrigo é parceiro demais. Sim, o Rodrigão é um parceiraço nosso, né? Tá sempre junto aí nessas pequenas, né? Minúsculas aventuras, comparado com a sua. Exatamente. É um grão de areia, né, Alex? Mas eu posso até dizer, complementando, não é
porque eu digo que ele é meu irmão. Sim. É uma das pessoas com o caráter mais incrível que eu conheci em toda a minha vida. Nossa, o Rodrigo é fascinante. O Rodrigo é um cara fora de série. Que beleza. Bom, aproveitando aqui, quero mandar um abraço para o Rodrigo. Quero mandar um abraço também para o Marquinhos, Grupo Marquinhos, nosso parceiro, tá? Bio Serviços de Portaria, Limpeza, Alimentação, Poltronieri, um abraço para o Landão, para o Emerson, Gustavo Veículos, tá? Lá de Montemor, um forte abraço para ele e para a nossa dupla Geraldo e Luiz, Sertanejo Raiz, os nossos colaboradores aqui, para a gente continuar esse trabalho do nosso hashtag Vem Com Tudo. Tem alguma perguntinha aí, Serginho? É isso aí, o Serginho. Ah, o Serginho tá descansando? O Serginho tá descansando. O Serginho tá meio afônico hoje, gente. O Serginho tá sem voz, viu, Sérgio? Tem alguma pergunta aí, Luciano? Tá gripado, coitadinho aqui. Gustavo Altoguincho. Gustavo Altoguincho? O Gustavo Altoguincho, Veículos. Gustavo Veículos aí. Gustavo Altoguincho, lá de Montemor. O Gustavo ficou de pedalar com a gente, né? Ficou. Ele tá em Brasília hoje. Não é fraco, não? Ele foi buscar um carro lá em Brasília. Será que volta a tempo de pedalar com a gente? Não sei não, hein? Vamos ver se até quinta-feira ele tá aí. Ele tá enrolando, hein? Vamos chamar o Adelso pra pedalar com a gente? Viu? Sabe quem vai pedalar com a gente na quinta-feira? Bom, podemos convidar o nosso amigo atleta aí pra também, quem perdoe a Poca Chuí, meu amigo. Que daqui cardeal não é nada. Toda quinta-feira pra ele vai ser brincadeira, né? Tranquilo. Quem vai pedalar com a gente quinta-feira? A Adriana do Pati. Adriana do Pati? Opa. Mas ontem teve uma também que me cobrou. A Lu da Videira. A Lu da Videira, ela falou assim, vai sair esse pedal quinta-feira? Eu falei, claro que vai. Já saiu, Vê. Você não embarcou ainda nessa por quê? Bom, eu não sei, a Lu falou pra mim que ela pedalou 50 km no final de semana. Aí depois já chegou lá o outro lá contando outra história. Diz que não foi bem os 50, tirando um 0 dos 50. Foi uns 5 só. E volta do quarteirão. Abraço, Lu! A Lu é parceiraça nossa. A Lu, o Wesley, né? Os filhos, um forte abraço a eles. Adelson, se você quiser tomar uma aguinha aí, fica à vontade, meu amigo. Continuando aqui, Adelson, você falou de duas aventuras já, que foi essa do Epoque ao Chuí e a primeira lá do Aconcagua, né? Nós citamos até a prova de ciclismo que você correu lá na década de 90, tudo, mas já tem alguns... Bom, acho que a próxima aventura que você já me citou é a questão do livro, né? Isso. Uma aventura à parte. É uma aventura à parte, né? Que é uma baita de uma aventura também, né? Exatamente. Já plantou árvore? Já. Filho também. Já tem filho. Agora só faltou. Mas você já escreveu o livro, né? Já, tenho 2 livros. Já tem 2 livros. Tem. Quais são esses 2 livros? Atraído pela Montanha, foi sobre o Aconcagua. Sim. Tá? E o Meu Norte. O Meu Norte é o compilado das aventuras que eu já fiz. Esse Atraído pela Montanha você lançou quando? Foi em 2016. 2016. No dia 28 de julho de 2016, o dia do meu aniversário. Que beleza, meu. 12 anos depois da expedição ao Aconcagua. Isso. E depois você teve o Meu Norte? O Meu Norte ele não está lançado ainda. Ele está todo preparado para gráfica. Certo. Para aprontar. Ele está pronto para entrar para o forno. Ah, tá. E agora vem o próximo aí. Vem esse próximo. Agora esse próximo eu vou ter que lançá-lo primeiro para depois fazer o Meu Norte. Certo. Então, senão não vai ter sentido. É isso aí. Acabei de fazer a expedição, vai ter que... Beleza. E você tem previsão de quando aproximadamente lança? Pois como ele vai ser uma aventura, eu estou vivendo uma aventura com ele desde já, entendeu? Eu não posso afirmar, mas eu quero, assim, até para fevereiro do ano que vem, eu já quero estar com ele no mercado aí, se Deus quiser. Maravilha. E detalhe, tem essa próxima aventura que é o lançamento do livro e já tem algumas outras aventuras em planejamento aí que você possa compartilhar com a gente? Claro. Eu acho que a nossa vida é uma aventura, né? Sim. E ela já começa com os nossos próprios sonhos. Né? Todos nós sonhamos. A grande verdade é que as pessoas não colocam os seus sonhos em prática. Isso aí. Esse é o grande problema do sonhador. Eu, por exemplo, sou um cara que sonhei com a minha expedição, eu botei em prática e realizei meu sonho. Sim. Tá certo? E aí vem uma frase muito legal do Paulo Autran, do nosso grande autor Paulo Autran, que diz o seguinte, que o tempo enruga a pele e deixar de sonhar enruga a alma. Com certeza. Poxa, então vamos sonhar, gente. Isso. Vamos botar em prática essa coisa. Senão não tem como, né? Na verdade? Então, a próxima expedição, já que eu já estou, inclusive, fazendo as pesquisas dela, vai ser a continuidade da remada
pelo litoral. Tá? Então eu vou sair remando do Chuí, de onde eu terminei, até o Ushuaia, na Argentina. Certo. Lá no finalzinho da América do Sul. Certo. São mais 4.000 quilômetros, 2.000 milhas, né? Sim. De remada, com previsão aí de praticamente um ano e meio no máximo. Tá? E isso vai ser para o ano que vem, no período de setembro do ano que vem. Então, vamos ver. Aí, beleza. Então essa é a próxima que você está pretendendo colocar em prática aí. E aí a gente já pede aqui, né, no programa, o apoio, né, de algumas empresas, né, que possam financiar, porque você não está somente realizando um sonho teu, você está fazendo pesquisa, você está registrando momentos, fatos, né, catalogando tudo isso. Então é um trabalho fantástico, né? Não estou falando que é simplesmente um sonho, não é simplesmente um sonho, é o sonho, né? E aí você atrela junto a isso esse trabalho. Teve uma vez que eu acompanhando um grupo de turismo, eu não lembro se o Alex estava junto, que nós fomos para... Não foi Ibitinga. Ai, gente, eu não lembro. Era uma área serrana ali e nós encontramos um casal holandês com um jipe. Tava a Lígia, professora de educação física do Scala, estava junto, né? E eles estavam viajando o mundo. E como que eles conseguiam viajar? Registrando fotos, né, dos locais e mandando para uma revista holandesa que ia publicando os artigos. Entendeu? Então, através desse trabalho deles, eles foram financiando a viagem. Entendeu? Então, é algo que pode ser sentado, conversado, né? Antes do próximo passo aí da sua expedição, para que tenha esse apoio, né, Adelson? Você fica muito mais tranquilo, né? Pois é, esse fato aí da Holanda aí, a Holanda, né, assim como toda a Europa, é um país que tem cultura literária. Entendeu? Agora, você imagina só, uma revista apenas querendo patrocinar e apoiar uma aventura dessa, é uma coisa, né, fantástica. Sim, com certeza. Coisa que o Brasil poderia fazer. Agora, você imagina só, monte, por exemplo, uma empresa, uma empresa de revista, por exemplo, uma editora, né, para você fazer um tipo de registro, de relato desse. Você vai passar fome. Infelizmente. Já começa com a nossa celulose, tá? Infelizmente, a nossa celulose é caríssima no país, porque estão todas na mão de políticos. Entendeu? Então, esses caras monopolizam a coisa para que não tenha, sabe, divulgação das livrarias, das editoras, entendeu? Porque o preço é exorbitante. Sim. Concentra nas mãos de poucos, né? Exatamente. O que poderia ter acesso a muitos, eles fazem concentra nas mãos de poucos que detêm o poder. Exato. Né? E acabam prejudicando toda a população. Vou pegar um exemplo aqui, ó, em Indaiatuba. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos a Tribuna, nós tínhamos o jornal Votura. Isso, né? Isso. Hoje não tem mais. Pois é, agora imagina quando eu cheguei em 94 aqui. Então. Esses jornais, eles eram o carro-chefe da comunicação de Indaiatuba. Entendeu? Hoje não tem mais. Aliás, eu dei tantas entrevistas nessa época, no período de 94, porque naquele período eu fazia assim, sistematicamente provas de triatlon, né, pelo mundo, fiz na Espanha, fiz na África do Sul, então eles relatavam tudo isso naquele período, né? E hoje não tem mais nada disso. É claro que também teve uma mudança, né, da clientela, que passa a ser mais digital, né, mais uma coisa online, evita até papel. Mas essas empresas de comunicação também precisam ir se modernizando, né? Se adaptando. Nós temos o Mais Expressão, né, que tem o jornal impresso, tem o jornal em PDF, também, tem o Facebook, Instagram. Então, as empresas também precisam se modernizando, né, se atualizando. Claro. Não é deixar de fazer o jornal impresso, que muitos gostam. Eu mesmo gosto de pegar o jornal impresso. Outros, meus alunos já não querem nem pôr a mão no jornal impresso. Porque eles têm uma facilidade de manusear isso aqui que eu não tenho. Né? Muitas vezes eles até me ensinam a utilizar. Entendeu? Então essa questão de se adequando também, né, Adelson? Não é deixar de fazer, mas é fazer, mantendo ainda a tradição e se adequando com o público que vem chegando, né? E vem pedindo, né? Tem algum recadinho aí, Alex? Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, o mestre aí, aventureiro Adelson.
E aproveitando o assunto, ó, a Mayuri da TV Sol Comunidade vai fazer uma entrevista com você, viu? Opa! Já que mandou beleza. aqui, ficou super feliz de saber que você está por aqui. Bacana. E vai entrar em contato aí. Tá? Até perguntou aqui, até quando que você fica em Dayatuba? Uma semana ou duas eu tô por aqui. Uma semana ou duas, né? Então tá bom. Aí sim, muito bom, ó, tá rendendo frutos, Bacana, ó. bacana. É isso aí, vamos entrevistar o Adelson aqui, que tem muito mais por aí. Você falou que teve a prática do triatlo em alguns países. Isso. Quantos países você já percorreu aí, Adelson? Você lembra? Com o triatlon foi a Espanha, né, as Ilhas Canárias na Espanha, e depois a última foi na África do Sul. Né? Esse da Espanha foi quando? O da Espanha foi em 98. E como foi essa experiência? Cara, eu fiquei entre os 20 melhores do mundo na minha categoria. Entendeu? É uma coisa assim. Eu recebi um tapinha nas costas, parabéns. Só o máximo. Entendeu? Entre os 20 melhores do mundo. Entre a categoria, na minha época, que era a categoria de 35 a 37 anos, 38 anos, uma categoria fortíssima. Né? Nessa categoria são categorias onde correm os profissionais, entendeu? Então é um absurdo. Né? E na África do Sul eu repeti os mesmos 20º também colocado na categoria. Foram 18 países na época, 1.700 atletas. E, então, poxa, é algo de 1.700 atletas você ficou em 20º. Não, 20º na minha faixa etária. Sua faixa, na sua faixa etária. Na minha faixa etária, naquele período, tinha acho que 270, 280. Ótimo. Agora, mas... Você ficou muito bem, pô. Pois é. Muito bom. Isso, da África do Sul foi quando? Da África do Sul foi em 2000. Em 2000. Foi aí depois que você foi fazer o Aconcagua. Depois que eu fui a Aconcagua. Eu te perguntei ali, fora nos bastidores, né, pessoal, eu perguntei para ele ali, sobre se tem um interesse, né, em escalar a cordilheira do Himalaia, né? Sim. Você tem esse interesse? Isso faz parte de um dos seus sonhos? Não, assim, do sonho não. Assim, do interesse sim. Eu teria um interesse em fazer uma alta montanha, digamos aí. Mas não que seja algo que está batendo no meu sonho. Sim, isso não. Sim. Assim, mais pelo fato de conhecer a região do Himalaia, que é uma coisa lindíssima, né? Nunca tive lá, mas eu li tanto sobre isso, né? Que a impressão que eu tenho é de que eu já estive lá. Sim. Entendeu? Eu li todos os livros de montanha do mundo, só para você ter uma ideia. Hoje eu tenho uma faixa de 1.200, 1.300 livros. Sabe, relatando aventuras, sim, montanhas e escaladas e tudo mais e tal. Então eu li todos os livros que saíram, né, desse assunto, né? Então o meu interesse é por conhecer, de fato, estar nesses lugares e tal, mas não almejando assim, não, eu quero chegar no topo do Everest ou no topo do K2, nada disso. Entendi. Mas, poxa, é uma região que me interessa. Mas conhecer a região ali, né? Isso. Você chegou a assistir um documentário que chama Eu Maior? Não. Nesse documentário mostra até um brasileiro que ele escalou, né? Mas eu não lembro o nome dele, rapaz. Ele tentou 3 vezes. Na terceira vez que ele conseguiu. Então é o Waldemar Niklevics. Deve ser ele mesmo. Waldemar Niklevics. Isso. Uma barbudinho, isso, né? Ele mesmo. Foi ele mesmo. Ele tentou 3 vezes o K2 e na terceira vez ele conseguiu. Ele conseguiu. Isso. Fantástico. E a segunda maior montanha do mundo, né? E eu acho que esse documentário ele vem de encontro com esse seu projeto do Oiapoque ao Chuí. Sim. Porque o Eu Maior é o encontro da pessoa com ela mesma. Sim. Entendeu? Sim. Então, é algo que ele se coloca num estágio, né, que foge, entendeu, daquela vivência com a sociedade em si. Isso. Ele está isolado e reflete. E ali, você tem diversas personalidades. Você tem Mário Sérgio Cortella, sim, você tem a Letícia Sabatella, você tem a Marina Silva, tem um ator que ele faz um palhaço, né? Ele é um palhaço, tipo o hospitalhaço, sabe, que anima aniversário? E ele fala, no momento, né, do documentário, tá triste, tá? Chora, mas depois você para, vai tomar um chopp, entendeu? A vida continua. Não vou falar para você que eu, na condição de palhaço, não vivo momentos tristes. Só que a minha vida não pode ser feita apenas de momentos tristes.
entendeu? Ela tem momentos felizes e momentos tristes. Então eu vou me encontrando nesses momentos, né? E vou descobrindo qual é o meu limite, como que eu posso superá-los, entendeu? Então é essa a situação. Eu acho muito interessante, se você puder, depois eu vou até mandar para você, manda, entendeu? Manda. Esse documentário. Tá. Ele é fantástico. Você pode assistir o documentário como um todo ou fragmentos. Sim, tá? Porque aí você tem uma personalidade que vai falar aqui, outro que vai falar ali, e aí você vai conhecendo e tomando conhecimento de si também, né? Porque essa aventura que você fez é você se conhecer os seus limites, né? Você passa a observar também a população, como você disse, né? Mas você passa a se olhar de uma outra maneira, né? Porque foi um tempo, eu acho que foi o maior tempo que você passou consigo mesmo. Sim, não tem né? dúvida. Porque aí você passa a refletir sobre suas ações, sobre os seus projetos que já se passaram, que você já realizou, e aqueles que você poderá, né, vir a realizar. Então eu achei fantástico essa tua aventura. Mais uma vez quero te dar os parabéns. Né? Obrigado. Agora o pessoal da TV Sol Comunidade já vai marcar uma entrevista com você. Eu acho que isso a gente tem que divulgar mais para conseguir dar um suporte para você realizar, porque isso é um trabalho, cara. Sim, claro. Isso é um trabalho que você faz e que muitas pessoas não conseguem realizar esse sonho, mas elas veem em você a realização desse sonho. Exato. Né? Até comentando na vinda aqui, eu falei do Amir Klink, né? Que é um cara que eu admiro, entendeu? E você chegou a conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele? Conheço. E trocou experiências? Sim, né? muitas. O Amir é sensacional. E, aliás, quando eu cheguei em São Francisco do Sul, lá no Museu do Mar, né, onde ele tem o barco dele lá, e é um museu que ele ajudou a reestruturar e tal, eu fui recepcionado pelo prefeito de São Francisco do Sul, por uma banda de música chamada Guarani, pelo comandante da Marinha que estava lá também. Sim. E o amigo meu, que é o Ernesto Santiago, chamou o Amir pelo vídeo, na chamada de vídeo, e o Amir me cumprimentou. Ele me desejou boa sorte e agradeceu. Hoje ele está onde, o Amir? Olha, ele tem casa em São Paulo, né? Mas a base dele mesmo é em Paraty. Mas ele, essa questão dessas aventuras também, ele já... Não, ele continua fazendo as aventuras dele. Isso aí assim, não são aventuras agora que ele está deixando aí para todo mundo saber, né? Sim. Mas por trás disso tudo ele está trabalhando nas aventuras, continua. Maravilha. Uma vez aventureiro, sempre aventureiro, né? É igual escotista, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Você é do grupo escoteiro? Qual grupo escoteiro? Eu sou hoje do grupo escoteiro Jaguareté. Jaguareté. Número 98 de São Paulo. De São Paulo. Em Campinas. Em Campinas. Mas eu comecei aqui em Indaiatuba, né? No Indaiá. No Indaiá. Foi o chefe Gentil. Chefe Gentil. Que nos deixou recentemente. Recentemente. O chefe Gentil era um fã, entendeu? Sim. Ficava sempre do lado dele, sempre ele explicando aquelas coisas maravilhosas sobre o escotismo, sobre tudo aquilo que ele amava, né? O escotismo e tal. E era muito gostoso, era muito interessante ficar do lado dele ouvindo as histórias. E aprendi muito com ele no escotismo. Eu estou com 17 anos de escotismo. 17 anos. Aí daqui você foi para o grupo escoteiro em Campinas. Jaguareté. Mas antes eu passei pelo Falcão Azul, que fica lá no Jardim Brasil. No Jardim Brasil. Isso. É onde eu ministro aula com a molecada. Lá tem alguns alunos meus que participam. Lá do chefe Quinquim. Isso, é isso mesmo. Um grande abraço para ele se ele estiver ouvindo. Que beleza. Abraço pessoal do Jardim Brasil. O Jardim Brasil em breve estará aqui no programa. O Sidney do Jardim Brasil. Um forte abraço. Em breve ele estará aqui para contar um pouquinho do bairro, né? Nosso bairro, nossa história, tá? Em breve, Sidney aqui. Apesar que na próxima semana nós teremos o Pedro. O seu Pedro lá do Jardim Morada do Sol, vai contar um pouquinho aqui sobre os 43 anos de Morada do Sol, tá? E teremos também, na próxima terça-feira, o Tatângelo. Vai fazer uma apresentação aqui de músicas italianas para nós. Ele esteve recentemente lá na festa da uva e do vinho na Videiras, tá? Fantástica, Adelson, essa festa. Que bom. Foi a primeira festa da uva e do vinho. Ontem nós tivemos a oportunidade, né, de homenagear todos os organizadores, a Lu, presidente da Associação de Bairros e Amigos lá das Videiras, tá? Rafael Tomazetto, Rogério Brolo, o Dinho, todos que trabalharam e muito para realizar essa primeira festa da uva e do vinho. Nós até pedimos um repeteco agora no segundo semestre, mas eu acho que não vai sair não, porque dá trabalho. Imagino. Dá trabalho.
Diz aí, meu amigo. Dona Cida, do Vale do Sol, conhece ou não? Dona Cida? A Dona Cida tá me devendo um pãozinho doce. Ela tem aquela fatia húngara que não é da Hungria, né? Essa mesmo. Parabéns e muito sucesso. Deus abençoe todos vocês. Amém, Dona Cida. Um forte abraço, viu? Qualquer dia desse vou aí tomar um café. Tô me convidando já. E chegou uns artistas aqui também agora, hein? Chegaram aí? Chegaram aqui. Aí sim, hein? Depois do perdido que eu dei neles. Imagina. Eu esqueci de passar o endereço. E aí que o Luciano perguntou ainda pra mim. Eu falei, claro que eu passei. Não passei? Passou errado. Passei errado? Almeida Tarquinardi. Nossa, fala do sério. do outro lado da cidade lá. Sério mesmo? Sério, olha. Esse corretor, cara. Eu vou parar aqui, vou acabar com esse corretor. Entendeu? Bem. Arlindo Tarquinardi, você mandou Almeida Tarquinardi. Tá de brincadeira. Ângelo Tarquinardi. Ângelo Tarquinardi, você Você mandou. tá de brincadeira? Verdade. Deixa eu ver aqui, galera. Não, Jardim do Sol. Cadê? Ainda bem que tem prova, né? Não, já vimos aí já no seu WhatsApp. Ué, mas eu não tô nem achando. Não tá, não. Tá lá em cima. Tá lá. Tá lá em cima, depois da conversa de ontem lá, que a gente tava no gabinete. Tá lá pra cima. Nossa, Tem meu, jeito de fugir, não. Viajei na maionese. É Desculpa por isso que é aí, bom Isaac. mandar a localização. Ângelo mesmo. Foi parar lá no Ângelo Taquinardi. Almeida, né? Não, Ângelo Taquinardi. É Ângelo. Tô com Judiei, Almeida na cabeça. Adelso. Judiei dos caras. Me perdoe, Isaac. Nossa, Isaac. Só por conta disso, você vai ter que tocar umas 2 horas aqui agora pra compensar um erro meu. Bom, galera, alguém aí tem uma perguntinha pro Adelson? Você tem aí, Alex? Não tem uma pergunta, mas só pra você saber, o Eric veio de Sorocaba, chegou primeiro que o Isaac. Sério? De Indaiatuba, isso. Ô, louco, mas Sorocaba é aqui do lado. Indaiatuba cresceu tanto que quem vem de Sorocaba chega primeiro aqui do que quem tá em Indaiatuba. Não é, Luciano? Indaiatuba cresceu e tá crescendo muito. Cada vez mais. Um forte abraço pro nosso prefeito Nilson Gaspar, né? Todos os secretários da atendem. Detalhe, hein? Recadinho aí pro pessoal da CEMOP, da CEMURB. Muito obrigado pelo trabalho que fizeram aqui no bairro. Só que o acesso ao bairro aqui, galera, tá um pouquinho difícil, viu? Tô com uns buraquinhos ali na Alameda que estão criando raiz já. Então, se puder dar uma força aí pra nós, a gente agradece, viu? A Estrada do Mirim também é outra área ali que a família Poltronieri está pedindo para melhorar, tá? Nós já mandamos aí esse pedido e agradecemos desde já se vocês, né, nos ajudarem, beleza? Adelson, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, tá? Mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença aqui. Você não vai embora, você vai curtir aí nos bastidores. Daqui a pouco vem os músicos aqui, né, se apresentarem pra gente. Mas eu agradeço muito, cara. Você, depois dessa mega aventura, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para vir aqui no nosso humilde espaço, entendeu? Levar essa informação sua, né, para o mundo, porque essa rádio aqui ela tem alcance mundial, tá? Então, fica o convite aqui de 2 uma. Ou quando você fizer a próxima aventura, né, do Chuí até o sul da América, né? Ou quando você lançar o livro. Tá bom. De 2 uma. Se você lançar o livro antes, aí você vem aqui e já divulga a próxima aventura. Beleza. Se você fizer a aventura antes, depois você vem e divulga o livro. Então, combinado. Né? Beleza? Opa, com então, certeza. muito obrigado mesmo. Sim. Fica aqui o nosso abraço. E a gente torce para que muitas empresas possam patrocinar, pessoal. Ver o trabalho que ele faz, que é fantástico, entendeu? É um sonho que ele está colocando em prática, né? Por muitos, pesquisa, catalogando, registrando tudo. Diz aí, Alex. Não, então, inclusive só para complementar, né, que eu estava ouvindo vocês conversando aí, o Adelson está à disposição para trabalhar e desenvolver palestras motivacionais, né? Olha aí que maravilha. São palestras importantíssimas. A gente que está ouvindo ele aqui fica, né? Sim. Já começa a mexer só desse pouquinho que ele contou pra gente. Imagina trazer ele na empresa lá, numa CIPAT, ou mesmo num evento grande que a empresa vai fazer, né? Eu não sei se você já preparou do seu material alguns slides para essa palestra. Já tem? Eu venho dando palestra na Costa Já? Brasileira. Já Tem? dei 110 palestras. Olha que beleza. São 110 palestras. Então, nesse período que você foi fazendo o trajeto, você foi dando as palestras? Isso, exato. Fala sério. E agora eu estou com o material prontíssimo, com toda a expedição, né?
Sim. E para poder mostrar e falar para as pessoas, eu tenho dado palestra para empresas, grandes empresas, para empresários, para alunos de escolas, para grupos escoteiros e público geral também. Entendeu? Então, é uma coisa focada na motivação. Aliás, o tema da minha palestra é a força da persistência. Então, quem tiver interessado aí, eu faço questão absoluta de dividir toda essa minha alegria e satisfação de ter feito toda a costa brasileira remando. Maravilha.